todos os nossos convidados, em particular os internautas que estão conosco e sempre estiveram conosco nesta sintonia. Estou comigo os convidados, efetivamente temos um especial do Fernando Pinto, é especial que é historiador, é a primeira vez que ele vem para esse debate da visão dos factos. Sr. Fernando, seja bem-vindo, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Por ter aceito também. Sim, tanto é um desafio, eu que agradeço, né? Não é fácil ser convidado nesse espaço, né? Yeah. Então eu que agradeço, muito obrigado. E tem o Manuel José, nosso comentarista. Muito boa tarde a todos os nossos telespectadores, aos nossos internautas. Seja bem-vindo aqui o Fernando Pinto. Obrigado. E o caro jornalista também. Exatamente. Nós hoje temos um tema extremamente agradável de debater. Eu ia começar para o Fernando Pinto. Pinto, o 4 de Abril é o Dia da Paz. Da paz, a paz efetiva e social. Depois houve efetivamente que a paz social passou, mas não temos a paz social. Muito obrigado. É verdade que Angola teve os seus processos que teve. Houve guerras, não é? Depois da guerra, aquela que passou no período mais longo, depois cessou, né, em 92, houve aqueles acordos em 92, também depois escapuliu mais para a guerra, depois do pleito eleitoral, na verdade voltamos mais novamente à guerra, porque o resultado não agradou, nesse caso a UNITA, então o país voltou novamente à guerra, até que arrastou-se esse processo até em 2008, quando se organizou outro pleito eleitoral. Então, 4 de abril, é importante, né? Foi necessário, tiveram que se compreender mesmo, porque quando alguém vai perdendo homens, sabemos que leva vidas, né? Perdeu-se muitos homens, é importante perder. E tiveram que chegar a um acordo, vamos interpretar como um acordo, uma aceitação, né? Compreenderam-se e chegou, tanto assinou-se o 4 de abril. E estamos com esse 4 de abril hoje. Vai acontecendo coisas, né, que nós estamos a acompanhar, que não devia ser da forma que está a acontecer, de ter mais, com mais qualidade, com mais transparência, mas não tem sido essa compreensão que tanto estamos a vivenciar. Bom, sejamos também justos. A pobreza sempre existiu em Angola. Eu mesmo que falo, com mais de meio século de idade, nasci pobre, nasci de família pobre mesmo. E se calhar até quer dizer, os números, do ponto de vista da proporção, salvaguardando os contextos, podiam ser até maiores de pobreza. Estou a me referir à época da economia centralizada, um só povo, uma só nação, enfim. A pobreza sempre esteve lá. Agora, por que há essa sensação? Eu acho que é a sensação de que agora temos uma pobreza, quer dizer, mais fustigante,
é porque o que se passa hoje já não é muito pobreza. Nós já ultrapassamos essa fasquia para baixo. Pois, nós não podemos falar mais de pobreza agora. Estamos a falar mesmo de indigência. O que se passa agora, indigência. Quando você consegue ver pessoas a recorrerem a um contentor para lixo, para se alimentar não, para comer, aí já não se fala pobreza, não. Pobreza há em todo lado, é como se aventa. Você vai aos Estados Unidos, tem lá pobreza. Vai na Europa, tem lá pobreza. Mas fazendo a comparação, essa pobreza, como estou a referir, que existe em qualquer latitude, esses países, comparando com o nosso pobre aqui, eles são ricos. Ele é riqueza. Porque o pobre da Europa, por exemplo, ele tem direito ao tem transporte, tem direito à saúde. Essas questões básicas e essenciais, eles têm. Nós aqui, nem por isso. Então, quando se fala de paz, eu gosto de recorrer a conceitos. A paz, a definição de paz, qualquer dicionário que nos dá, ele vai dar sempre que a paz é o estado anímico, o estado físico, o estado psicológico em condições de um ser humano. O que se passa conosco, o que se passou com a nossa realidade, eu acho que a denominação devia ser alterada. Né? Mesmo essa data, esse 4 de abril, quando se assinou o memorando do Luena, depois deu o 4 de abril, eles deviam chamar os nomes aos bois. Ao invés de chamar Dia da Paz, deviam chamar Dia do Fim do Conflito Armado. É o que aconteceu em Angola. Parou só o conflito armado entre irmãos do mesmo país. Não, concretamente, a paz. Porque mesmo nesse quesito do fim do conflito armado, a premissa também foi errada. Como é que o país alcançou o tal dito Dia da Paz? Foi por via do sofrimento do outro. Hein? Estamos a falar do assassinato do Jonas Savimbi. Tem que se matar alguém, mas você matando alguém, esse alguém tem família. Eu gostaria de saber o que é que passa na cabeça dos filhos, enfim, dos parentes do Jonas Savimbi em relação a Angola. Será que ele pode vir celebrar, dizer assim na hora, vou celebrar a paz, sabendo que a origem dessa data emana da morte do seu parente? Ponto de interrogação. Ok, não foram só os da UNITA? Não, nunca. O facto do Jonas Savimbi, tudo é porque não tem parte com isso. Liga o microfone. O facto de. Tá?
o facto de Jonas Savimbi e o Dom Roberto não fazerem, tá? Não fazerem conta do para serem otorgados efetivamente para saberem, digamos assim, as medalhas. O que eu entendo que o MPLA enterrou os acordos de Alvor. Ok, muito obrigado. Portanto, não foram só as individualidades que não foi só a UNITA que não apareceu. Eu estou a perguntar o seguinte: se o MPLA enterrou os acordos eu vou por ali. Não foram só os membros da UNITA ou então que não apareceram nessa atividade de entrega de medalhas. A FNLA também não apareceram, não foram os que tanto que foram colocados ali naquela lista para que fosse tanto condecorado com aquelas medalhas. E indo até a pergunta tanto formulada sobre se porventura o governo, o MPLA, enterrou os acordos de Alvor, acredito que foi uma grande lacuna. A atividade realizada provocou mais ainda dificuldade na interpretação da política angolana. Porque se os que tiveram nos acordos de Alvor foram Olden Alberto, Antônio Agostinho Neto, Jonas Malheiro Savimbi, e no momento em que chega a essa conclusão que temos que medalhar aqueles que fizeram com que houvesse a independência em Angola, e essas pessoas são excluídas, a não ser que nós estamos a fazer uma análise um bocadinho acelerado, porque disseram que haverá mais um outro momento de entrega de medalha. Nesse caso será em dia 11 de novembro, é isso que disseram. Se calhar, não sei, né? Porque o documento já saiu, a não ser que vão criar ali um outro método de poder lançar os nomes nessa lista para ver se que sejam também, que lhes seja também entrega de medalha. Se calhar estamos só adiantando com o nosso debate, mas se não, na verdade os acordos de Alvor não é isso que produziram. Não é isso que produziram. Não, e logo fica um bocadinho. Não, o senhor Fernando Pinto, historiador, e conhece muito bem a história de Angola. Eu tenho como informação que o atual regime que rege Angola não está nada interessada com os acordos de Alvor. Eu acho que não tem como fugir-se dos acordos de Alvor. A não ser que estaríamos tanto a negar a história, né? Porque também, se o homem quiser, nega a história, mas negando a história é repetir os erros e seria um grande erro a cometer-se. Porque se o partido que governa Angola criar condições de negar os acordos de Alvor, o que estaríamos a fazer? Então serviram de quê? O que trilhou os acordos de Alvor? Não que trilharam nenhum caminho. Não fizeram nada para Angola, não fizeram nada para que houvesse independência, nesse caso em Angola. É o seguinte, Fernando Pinto, não é, estás a dizer, é extremamente interessante, mas nós acompanhamos, não falo dos acordos de Nancoro, não falo dos acordos de Nairobi, não falo dos acordos de Alvor. Então, isso é escamotear a história de Angola. Sim, mas tanto, eu dizia, quando íamos conversando com o Manuel José, eu dizia que o que vamos ensinar aos meninos nas escolas? Se nós criarmos condições de negar todos esses acordos que ontem os nossos mais velhos trabalharam com suor e dor para que houvesse uma compreensão e entendimento entre irmãos, e nós que hoje estamos presentes, né, que também se calhar da Gana também a gente vamos partir, tem que se deixar esse legado, tem que se transformar aquilo que eles fizeram ontem no ato positivo. O que vamos transmitir nas escolas aos meninos? Se a história deve ser transmitida. Quando não se ensina a história real às crianças, então estaríamos a ofuscar o nosso país. E o país precisa que se conte mesmo a história real. Conforme dizia Manuel José, tem que se dar nome aos bois. Tem que se dizer a verdade. Quem foi o Olden Roberto? Tem que se ensinar isso. E eu ensino isso na escola. Eu tenho que ensinar porque está lá no livro da 5ª classe. Está lá, todos os acordos estão lá, ensina-se nas escolas. Então, aqueles que estão em certos gabinetes, aqueles que dirigem certos ministérios, deviam continuar a incentivar o ato de valorização
desses todos os acordos. Porque se assim não for, não estaríamos a fazer nada nesse país. Estaríamos mas a ultrapassar aquilo que é essencial. Eu vou aqui transmitir, passar a mensagem para o Manuel José. Manuel José, o Dr. Savimbi sempre considerou o Walden Roberto como o pai da indústria de Angola. Do teu ponto de vista? Bom, eu gostaria de ainda regressar relativamente à questão da história. Nos acordos de Alvor, no atual regime, eu diria o seguinte: a história não mente. Eu vou entrar aqui num campo que é mais a área do colega aqui do painel. A história nunca mentiu. Quem mente é o historiador. Ou seja, em função dos interesses, puxa-se sempre a brasa, como se diz na gíria, para a sua sardinha. História é história. Por mais que seja escamoteada, elas virão ao de cima. A história não vai se mentir. Pode passar os anos. Estamos a falar de 1974. Nós estamos em 2025. Né? 51 anos. Desde esses acordos da Alvor. E está escrito. Se fosse só verbal, aquilo o vento levou. Aqui está escrito. Está lá. E deixa-me só fazer uma observação aqui ao que o colega de painel disse. Relativamente à questão de eventual precipitação da análise. Não. Porque é assim. Se ainda ficar alguma categoria para homologação ou homenagem, não ia abranger essas figuras que se reclamam a sua presença. Porque a categoria nós vimos especificada. Há uma categoria que diz aqueles que contribuíram para a independência. É ali onde deviam ser inseridos esses nomes. Então, o que é que diz o Alvor? É por isso que eu disse. A história não mente. Ela pode ser ocultada em determinado período, mas ela depois vem de cima. Está lá, quais são os signatários? Não, mas como ainda tem o 11 de novembro, né? Esse também já é o 11. Não. Aliás, as medalhas Não. são extensivas ao 11. Eu vou dizer aqui o coisa, o Fernando Pinto. Independência. O Fernando Pinto, é o seguinte. O pai da independência de Angola é o Walden Roberto. Nos acordos de Alvor, foi ele que mencionou o 11 de novembro. O Walden Roberto. Então, como é que hoje são medalhadas pessoas que não têm nada a ver com 11 de novembro? Isso, o que é que significa isto? O país está reconciliado? Como historiador? Eu acho que o pai da independência teria sido o Walden Roberto. Teria sido, né? Ou é o pai da independência, mas por causa da proclamação da independência unilateral, por causa da proclamação da independência a Izeruola, por causa da posição que se encontrava também o Walden Roberto, se calhar não se encontrava em Luanda, porque ele não estava tanto, estava um bocadinho distante dessa situação, né? Havia desavenças já entre eles. Foram essas razões que fizeram o Walden também não aparecesse muito na história, que é a história escamoteada, né? Mas infelizmente não tinha que ser assim, até porque no próprio governo que eles constituíram, que saiu nos acordos de Alvor, eu acho que o Neto teria sido a segunda pessoa a governar o país. Primeiro seriam os portugueses, parece que é assim que está. Primeiro seriam os portugueses, depois seria o Neto, depois seria o Jonas, o Walden, depois que seria o Jonas Savimbi. Mas isso tudo não se cumpriu porque começou a surgir situações difíceis. É que, tanto, eu
estou contigo, mas percebo que você não está querendo conviver comigo, eu consigo. Eles já eram intelectuais. Notaram que havia um clima não saudável. Então desafastaram-se. Eu queria perguntar ao Dr. Fernando Pinto o seguinte. Sobre a reconciliação. Não. Com base naquilo que aconteceu ontem, e com base naquilo que efetivamente dos medalhados. Exato. O facto do Ode Roberto e João Savimbi estão na prateleira da história. Está muito telefone. Na prateleira da história. O que é que implica isto? Implica que os acordos de Alvore foram esquecidos? Os acordos de Alvore não podem ser esquecidos. Dizia Manuel José que o que está escrito nunca será esquecido. Isso só está a ser tanto um mau olhar de certas individualidades. Estão a analisar os pactos de ânimo leve, estão a encarar o assunto como se fosse uma coisa nada. Mas é um caso sério, porque estamos a falar de um país. E o país não para, o país está em movimento. E o país ainda costuma realizar eleições. Temos tido pleitos eleitorais. Então o país organiza eleições. Você está aqui hoje, amanhã estará do outro lado, né? Ou está sentado aqui, amanhã vai sentar no outro lado. Então, o que vai acontecer? E a reconciliação também não depende só dessas medalhas que está a fazer. A reconciliação é a luta diária de cada indivíduo que tanto faz parte desse território que é Angola. E temos tido muitos exemplos em certas organizações políticas prima com o princípio de permitir que haja reconciliação. Eles não aceitam que haja desavença social. Eles não aceitam que haja tanto asfixiamento de certas individualidades. Então isso está a ajudar também de que maneira que o país ainda continue a ter na posição que se encontra hoje. Então essa luta que está a fazer, esse princípio que outras organizações políticas implementam, é a razão suficiente que faz com que ainda nós estejamos aqui a falar de um bom tom. Não é falar, nesse caso, de acordo. Senão não sei o que seria do país. Porque se você me provoca, dia. Exatamente. Eu queria perguntar uma vez, você, jornalista de Craveira. Mas, José, um país assim, de que lado a gente vai? Bom, meu caro jornalista, o país é feito de pessoas. O país não é montanha, não é parede, não é petróleo, não é diamante. São as pessoas. E se são as pessoas, há probabilidades de se alterar sempre aquilo que não é contente. Se a coisa não vai conforme é desejo das pessoas, pode-se alterar. Vou só pegar na narrativa aqui do historiador. Por exemplo, quando ele fala da questão da reconciliação. É que nós gostamos, estou a falar nós, de maneira geral, os angolanos, nós gostamos muito de ser imprecisos. Parece que dá jeito. Não gostamos, por isso é que eu mencionei aquela expressão. Dar nome aos bois. Dourar. Nós gostamos de dourar a pílula. Não, a pílula entra assim mesmo. Tem que entrar assim mesmo. Como o whisky, aqueles que gostam de beber. Entra assim. Então pôr lá gelo, põe um bocado de coisa para suavizar. Reconciliar. O que é que significa reconciliar? Nós temos aí uma palavra, isso é linguística já. Temos aí uma palavra que é chamada, uma palavra derivada por prefixação. Ou seja, nós temos a radical, temos a raiz, conciliar.
e o prefixo re, que depois dá a palavra reconciliar. O que é que isso significa? Re é um prefixo que tem o significado de repor, recuar. Ou seja, conciliar significa juntar, adaptar-se. Com o prefixo re, significa dizer reconciliar, é voltar ao normal. Não é? Significa dizer que há uma anomalia que precisa voltar ao normal. No caso, os irmãos desavindos. Não é? Mais uma vez voltamos lá, no Alvor. Não é? Os irmãos desavindos, houve um acordo entre os três movimentos na altura, MPLA, FNLA e UNITA, em que acordaram. Aqui o colega Pané já explicou como é que seria a alternância, né? Seria mandatos por, como é que chamam, rotatividade. Rotatividade. Entre 3 meses. não é? Eu ainda vou voltar Calma, vou voltar para ele. Deixa eu explicar essa questão da reconciliação. E então, mas o problema que se passa conosco, qual é? Que não está a dar e não vai dar. Se nós insistirmos, nós não, eles é que comandam isso, se eles insistirem no mesmo erro. Tudo parte de premissa, todo projeto parte de uma premissa. No caso da Angola, a premissa foi errada. O acordo de Alvor não se quebrou, como o caro jornalista pretende dizer, por exemplo. Agora, pela não indicação do nome, não. O acordo de Alvor foi atropelado em 1975. Por altura da tal independência da Angola. Portanto, há uma força, isso é que não se diz. Sim. Há uma força que passou para frente, como se diz na gíria, passou a perna aos demais signatários. Eu estou a falar do MPLA, né, que passou a perna aos demais signatários, FNLA e a UNITA. Não cumprindo, unilateralmente, proclama a independência em Luanda, 11 de novembro. De lá até mais ou menos no fim da Primeira República, né, vigorou em Angola o sistema comunista, socialista do MPLA, com os um só povo, uma só nação, e os outros excluídos. O que é que aconteceu? As outras forças foram ali. A FNLA desistiu. Onde Roberto achou, não sei quais as motivações, achou melhor retirar-se e foi no exílio. Mas a UNITA não. A UNITA decidiu reivindicar aquilo que tinha sido acordado. Então resolve regressar. Não, temos que repor aqui. Lá está novamente o prefixo re, por, colocar onde devia ser. É assim que depois a UNITA faz o conflito e tal, que veio acabar em 1991, né? E depois, em 92, tivemos as primeiras eleições em Angola. Tá? Aí começou a Segunda República, designando de sistema multipartidário, ou seja, de vários partidos políticos, porque até então era um partido sozinho, né, que comandava isso. Então, mas mesmo ali, depois dessas eleições, meu colega já mencionou, depois veio agora essa história dos resultados, da autenticidade da própria eleição, que desde 92 vem sendo sempre reivindicada como sendo fraudulenta por partes. Então, voltamos novamente à indecisão, 92, só para voltarmos a uma normalidade, que também não é normalidade. Porque houve também ali
uma estratégia de eliminar partes. Eu só queria aqui coisa, conversar com o nosso amigo historiador, é que o escamotear alvore, o que implica isso para a nova geração? Muito obrigado. Acho que é uma hecatombe se acontecer. E dificilmente pode acontecer. Porque aquilo está escrito e está nos anais da história. Passado. Sim, os homens vão ofuscando. Então, não é possível escamotear os acordos de. Então, você tirando o Jonas Savimbi ou de Roberto no painel, fizeram parte para a luta de libertação de Angola. Acabou com a MPLA? Eu acho que o que existe... Não. Vou dizer o seguinte, o facto de pessoas históricas da UNITA ontem não participaram, não estiveram lá. O Perchuale, o Ernesto Mulato, a Miraldinha Jacajamba, não estiveram lá. O problema consistiu de eles não compreender como isso. No teu ponto de vista, vou perguntar aqui o Mano José, no teu ponto de vista, Olden Roberto, não faz parte da história de Angola? Está a perguntar a ti, vou perguntar a tá bem. Não, como eu já disse, não tem como não fazer parte da história. Porque a nossa história começam a perseguir os portugueses. Não é? Se eles começam a perseguir os portugueses, ali onde eles estiveram, né? No sítio onde eles estiveram, não permitiram que os portugueses Por que o MPLA não coloca eles aí? Eu disse, no mínimo que está a fazer é ofuscação. Ana José. Ana José. Bom, eu não sei até porque que se insiste tanto nessa questão das medalhas. É só uma mera medalha. É assim. O facto de alguém, por exemplo, determinar... Aquilo é uma lista. Quem faz a lista é o suposto vencedor. É aquilo que eu expliquei. É uma lógica de vencedor e derrotados. História. O vencedor vai pôr na cabeça até uma estratégia de humilhação. Sim. Né? Então, eu, se fosse a mim, né, você, ainda mesmo dentro do jornalismo, por exemplo, deixa eu fazer umas aspas, eu não sei por que carga d'água surgiu essa ideia de prêmio de jornalista. Mas jornalista vai receber prêmio por quê? Porque contribuiu, né? Não contribuiu nada. O jornalista é um funcionário como um outro qualquer. Mas se destacou. Você não vai dar prêmio, prêmio do pescador, se destacou. Prêmio do pintor. Não, isso é balela para mim. Né? E depois o que é que se passa entre nós, na classe que eu estou a mencionar? O jornalista, nós sabemos como é que funciona, por exemplo, os jornalistas, os nossos colegas que estão na mídia dita de gestão estatal. Eles só recebem orientação. Os nossos colegas, infelizmente, não por falta de qualidade, enfim, eles só recebem orientação. Depois, no fim, eu vejo, quer dizer, é até risível, né? Esse mesmo jornalista, ele só recebe orientação, mas é premiado. Então, o prêmio não devia ser prêmio de jornalista, de melhor jornalista, devia ser prêmio de quem recebe mais orientação. Porque é o que se passa. Voltando ao que questiona.
essa questão da medalha depende muito de quem faz a lista. Quem é que faz a lista? Que, em meu entender, está errado também, não devia ser assim. Né? Portanto, a reconciliação, nós devíamos seguir exemplos, por exemplo, dos outros que já tiveram esses problemas, Na África do Sul. nomeadamente na Alemanha, na África do Sul, aqui próximo, né? Em que se criou, depois do regime do apartheid, que se criou a tal Comissão de Reconciliação e de Verdade, essa comissão foi criada por elementos neutros. Neutro significa que não eram parte nem do um nem do outro. Essa comissão é que vai tentar reconciliar estes irmãos, no nosso caso, esses partidos desavindos. É um neutro. Ora, no caso da Angola, é tudo sui generis. Tem Constituição que eles próprios chamaram atípica, né? Depois tem esse processo de reconciliação, que de reconciliação não tem nada. Essa é mais integração. Eles integram, olha, você vem aqui, vai na polícia, você vem aqui, vai na IFA. Ele te reintegra a critério dele. Né? O que devia haver é aquilo que eu disse, devemos copiar o que se passou na África do Sul. Porque eles estabeleceram critérios. É como um concurso. Num concurso há critérios. Qual é o critério? É tipo uma prova também. Quando você estabelece uma prova, tem aquilo que chamam chave, não é? Da chave, a primeira pergunta é tal, vale X. A segunda pergunta vale Y. Né? Está lá o critério. Qualquer pessoa que vier vai fazer consoante aquele critério. Só perguntar qual é o critério que se usou para fazer essa entrega de medalha. Nenhum. Por isso é que vimos aquela figura do próprio presidente a homenagear a mulher dele. Não, mas que é aquilo? isso passou pela Assembleia, os deputados votaram. Passou pela Assembleia, os deputados votaram. Houve discussão no Parlamento. Não. Lá está. Não, Mas o que é que eles aprovaram? A mulher dele é membro do Bureau Político. Não, aqui não estou a me referir se é membro do Comitê Central. O problema é assim. Ela foi premiada na categoria de paz e desenvolvimento. Sim. Eu acho que por ela ter sido ministra do plano durante um tempo... Mas não pode estar aí. Mas o problema é a incongruência. Não pode o marido a galardoar, a entregar o prêmio a mulher, a sua esposa. Primeira dama é esposa do presidente. É por isso que tinha que haver um neutro. Um elemento neutro que ia fazer a entrega. Fez o quê? Eu não estou a entrar no mérito. Aquele movimento que ela criou. Eu não estou a entrar no mérito da questão. Porque o mérito se encaixa, né? O mérito se encaixa. Não sei, porque eu tinha que saber qual é o critério. Paz de desenvolvimento. Não, os critérios para entrar ali. Porque você, por exemplo, vamos lá ver. Eu vou perguntar agora. Você tem. Um momento, senhor Carlos jornalista. Você tem, por exemplo, Jean-Jacques da Conceição. Paz de desenvolvimento. Né? O Dongdi. Mas você não tem. Né? Dongdi. Não tem. Também. Sim, também está lá. Está lá. Mas você não tem. Saiovo, por exemplo. Sabe quem é Saiovo? Saiovo é dos únicos angolanos, né, que é campeão do mundo. Passou para dia 11 de novembro. Estou a falar campeão do mundo. Então a categoria de paz e desenvolvimento, ele não contribui lá. Ele é conhecido em todo o mundo. Em todo o mundo, se calhar é mais conhecido que o próprio presidente. Ele é campeão do mundo, ganhou 3 vezes. Não está? Vai para outra fase. Então, foi para outra fase. Tem que se saber quais são os critérios para sabermos depois qual é. Senão fica essa história. O indivíduo que faz parte, o presidente da República, é parte. Ele pertence ao MPLA. A reconciliação que estamos a falar é de quem? Com quem? É o partido que governa. Eu posso aqui fazer uma da oposição. Deixa eu só concluir o raciocínio, senão fica assim meio coisa e os nossos telespectadores não conseguem perceber. Quem está a reconciliar? Reconciliar quem com quem? Tem um partido governante, MPLA,
E tem a outra parte que lutou, né? Que fez guerra. São esses elementos. Por isso é que se colocou ali alguns elementos da UNITA para disfarçar. É o que o colega de painel disse, você põe o filho, mas não põe o pai. Yeah. Aqueles nomes foram para disfarçar. E talvez seja por isso que motivou que alguns desses elementos não fossem para ali, lá. naquela cerimônia. Yeah. Porque não há coerência. Não há coerência por quê? Porque eles tinham que divulgar isso. Divulgar nos jornais de maior tiragem, é o Jornal de Angola, na televisão pública de Angola. Os critérios para a categoria tal são esse. E o fulano não unia essas categorias, não sei o que. Quem não reunir, ele cala. Nós estamos a ver aqui. Então, como é que categoria independência você não vai colocar? A independência foi 11 de novembro de 1975, Sim. baseado no Acordo de Alvor. Sim, sim. Bom, quem eram os 3 signatários? Agostinho Neto, Olden. Older Roberto e Jonas Jonas Savimbi. Savimbi. Como é que eles não entram aqui? Ele devia entrar aqui, ainda que houvesse outra categoria. Né? Deviam entrar aqui e entravam mais lá. Depende. Às vezes o governo está preparando coisa melhor, né? Para essas 3 Mas individualidades. o melhor é para quem? Para essas 3 Para o individualidades. governo ou para as pessoas? Para a sociedade, para o Não, povo, não. para o povo tanto depois a perceber-se. Do interesse do... Pode ser. Do interesse de quem está a fazer a nomeação. Porque essa questão toda que está aí, prêmio, medalha, é também parte do jogo político. Não se esqueça que estamos a nos aproximar do 27 do 2027. Essa já também parte do jogo político. Não, só por causa de São 50 anos, louros. só por causa de 50 anos. Acho que Não, os 50 anos também. Faz parte. Porque senão não faziam essa besteira de gastar 20 milhões só para comprar bandeira. Que tipo de bandeira é Yeah. essa? Eu vou, senhor, vou abordar agora essa questão agora. De facto, estamos a viver um momento extremamente difícil da nossa vida de todos os angolanos, até com a cólera que está efetivamente o governo não quer nem tão pouco o atual governo nem tão pouco a espelhar de que isto é uma coisa, isto é uma enfermidade que está efetivamente a acabar com a vida de muitos angolanos. O doutor, o historiador, eu gostaria de efetivamente de perguntar ao doutor, por que esta enfermidade continua em Angola? Ok, muito obrigado. Primeiro, retiro o título de doutor, não sou doutor. Essa enfermidade que está a arrasar com a população angolana é má distribuição da água, que costuma-se dizer água potável. Não sei se há lá mesmo o elemento potável na própria água. Imagine que nós que vivemos em essas zonas da província do Icole e Bengo, estamos já quase há 2 meses sem água jorrar em nenhuma torneira da zona. Se nós estamos numa área que tem uma pré-urbanização, em que a água não jorra na torneira de ninguém, de nenhum cidadão, imagine aqueles que estão em zonas mais difíceis. E costuma-se dizer que a cólera é de não sei se há quantos séculos que tantos outros já não contam com essa doença. Mas ainda está a arrasar com as nossas sociedades. Não, agora, Luanda e Colibengo são as províncias que efetivamente estavam no auge. Agora Benguela já está em cabinda e o governo nunca adicionou, fosse uma calamidade nacional, que decretasse, no mínimo. Eu já perguntei aqui o Manuel José, que decretasse uma calamidade nacional. Está em cabinda já também. Não, também tem as fórmulas propícias para poder se dizer que não, agora essa doença já pode se decretar como uma calamidade nacional. Se afetou só 3 ou 2 províncias, não pode já ser considerada como uma calamidade nacional. Já está em todas as províncias, acho que ainda não. Ainda que for em todas as províncias, depende da escala em que está estendida essa doença. Na verdade, é uma situação difícil. Devia-se criar todas as condições de encontrar o meio termo. Não é distribuir, conforme está-se a fazer, né?
certeza, né? Aqueles comprimidos chamados certeza, distribuir tanto lixívia nas casas para ver se o cidadão purifique a sua própria água. Não sei se purifica mesmo, porque com um elemento químico, nós não são todos que vão conseguir calcular. Se são quantas gotas cada 1 litro, né? Se são quantas gotas num bidão de 25 litros ou 20 litros. Então essas dificuldades ainda mantêm-se assim. Devia-se encontrar outras formas. Não, mas essas mortes não afetam? Bom, depende. Famílias inteiras? Afeta, as famílias ficam arrasadas. Não, mas aquelas famílias não são deles. Não, depende. Não morre, ninguém morre de cólera. É um povo. Nenhum governante morre de cólera. Sim, mas não é Estado. Nenhum familiar deles morre de cólera. Não é Estado sem povo. Eles sabem que estão a perder tanto. Não, eles não querem saber. Não, eles sabem. Porque eles se tratam lá fora. Quando estão doentes, vão lá fora. Está bem, mas eles também ficam preocupados. Ainda existe lá uma pequena preocupação. Eles sentem isso, porque você não pode estar a perder pessoas que vivem numa determinada zona. Porque se afetar todas aquelas pessoas, depois descai também para a sua zona. Eles precisam de fazer, têm que fazer mesmo, deviam fazer. Se não fazem, isso, não sei, não conseguem se compreender. Então, deviam despertar, fazer alguma coisa. Você tem que, vamos raciocinar, caro colega. Vamos só fazer um raciocínio lógico. Você tem cólera, já não devia. Uma doença do século passado. Você tem cólera. A cólera é doença de quê? Do meio. Tem a ver com saneamento. Tem a ver com água, como disse. Né? Tem a ver com salubridade. Se você não tem essas condições, você não tem água. E nós já partimos errado, com uma premissa errada. Qual é? Aqui em Angola, deve ser caso sui generis, aqui na África, vá. Continuamos a consumir água, por exemplo, de tanque. Você quando faz uma residência, pergunta a qualquer médico aí, ou os médicos não falam também, por alguma inibição qualquer, mas eles deviam explicar isso. Nenhum país sério no mundo Armazena água. Né? A forma de armazenar a água é por tanques. Nós aqui, alguém que vai construir uma casa, né? A primeira coisa que faz qual é? É o tanque. É o tanque, sim. Mas construções urbanas, por exemplo, vou dar um exemplo, o Quilamba. Quilamba fizeram um tanque. Não tem tanque. Porque já não se usa. É um modelo que está em desuso, já não usa mais. Nós ainda consumimos, se estamos vivos, não sei. Deve ser graças ao Senhor. Bem, não se consome mais água de tanque. E essas pessoas que dirigem, esses dirigentes, que eu costumo chamá-los opressores, porque eles são opressores, oprimem outrem. Eles não consomem essa água. Nós estamos vivos mesmo. Eu não sei porque é que só despertaram agora a cólera. Nós, se calhar, já temos cólera há muito tempo. Escamoteado aí nos hospitais, enfim. Existem zonas suburbanas aqui do país, onde, quer dizer, nem sequer carro entram. Água não chega. Eu tive numa reportagem a trabalhar no Cunene. Olha, nós fomos num bairro, nós vimos pessoas com cidadãos nossos. Aquele parece que estava a semana sem banhar. Tu vês a roupa que ele meteu a colar no corpo. Não há água naquela zona. Você naquela zona, indivíduos que estão semanas, não toma banho por não ter água. A água que aparece rara é partilhada. A água é partilhada por seres humanos e bois, animais, não é? Então, se você tem essas dificuldades do ponto de vista de prioridade do ser humano, que tem a ver com doença que dizimam, aquilo que o jornalista perguntou, essas mortes não afetam. É óbvio que afetam, mas afetam quem? Afetam aquelas famílias que sofrem. Não afeta nenhum governante, cólera não mata nenhum rico.
não mata nenhum dirigente. Eu quero ver um dia quando alguém apareceu, olha, fulano de tal, o secretário de Estado, não sei o que, morreu de cólera. Não acontece. Cólera é mesmo doença de indigência das zonas onde as pessoas vivem. Agora, vamos lá para a lógica, como eu estava a dizer. Se eu que estou a dirigir, eu sei que ainda morrem pessoas de cólera por causa do meio em que vivem. Há também o outro lado, que é da fome, mas é pá, sim, aquela fome ainda estão resistentes, dizem que não há, até pobreza, dizem que é relativa, enfim. Mas vamos só a cólera ainda, avaliar a cólera. Se há cólera, né, deve haver meios, e o meio para a cólera que é, primeiro elemento, água. Você não pode pedir a alguém para lavar as mãos constantemente se ela não tem água. Aquele exemplo que deu, por exemplo, devia estar lá semanas, não toma banho. Você vai apelar, vai vir ministro, sei lá de quem, olha, lave as mãos. Lavar as mãos com o quê? Se você não pôs lá água, né? Depois acrescenta mais sabão. Sabão é quanto a barra? A barra está quanto agora? Uma metadinhazinha assim, você compra 300, 250. Barra militar ou mais. 2 militar. 2 militar, uma barra. Aquela pessoa, aquela família, e a maioria, constitui a maioria, não tem aquele sabão. Vai comprar sabão. Vai comprar como? Ele compra a comida ou compra o sabão? Então, ele vai ter que escolher. Não tem outra. Por isso que vimos aquelas imagens ali no Kwanza Norte a recolherem as pessoas mortas de cólera. E quem fez aquilo primeiro é a rede social. E os órgãos de gestão pública, os oficiais, foram a reboque. Não tinha como escamotear mais aquilo. Estava lá a recolher, olha, doentes. Pessoas mascaradas, aqueles são pessoas colocadas lá pelas autoridades para recolher as pessoas, como se fossem galinhas, né? Pela cólera. Você tem essa dificuldade de cólera? Você está pensando em fazer festa de 50 anos para gastar 32 milhões de dólares em farra, quando o teu concidadão está a morrer? Você vai falar de sentimento dessas pessoas? Não têm, porque não lhes afeta. Quem morre é o povo desfavorecido, que não tem direito, não tem água, não tem energia, não tem escola, não tem nada. Quando chove até morre. Eu gostaria aqui de abordar uma questão muito sensível que o nosso historiador, em relação ao João Lourenço. Como é que ele poderá ser recordado depois do mandato? Acho que essa pergunta ele consegue responder, né? O presidente da República consegue responder. Cada um, tanto à medida que vai trabalhando, à medida que vai andando. Não, faltam 2 anos. Ele vai deixar o mandato dele. Sim. Cada um, à medida que vai trabalhando. Até ver, você nunca sabe se ele vai se candidatar ou não. À medida que vai andando, ele sabe, essa pessoa sabe o que está a fazer. Nesse momento ele é presidente da República. Já se viu em muitos departamentos, em muitas áreas, né? Nesse caso, do país. Como é que ele vai ser recordado? Se calhar ele sabe como é que vai ser recordado. Para nós, vai ser recordado como alguém que foi presidente da República um dia, né? São 2 mandatos que ele teve como presidente da República, então vai ser recordado assim. Agora, em outros aspectos, outra apreciação, como é que ele vai ser recordado, essa questão fica como com terra, né? Somos da mesma província, do mesmo município, então fica sob o critério do presidente da República, ele consegue melhor avaliar-se. Estou a provocar o meu jornalista. Mas então o indivíduo, Marão, o indivíduo que diz, já que o meu colega tocou aqui o container dele, o indivíduo que vai lá e diz que vou transformar isso em Califórnia. Transformou? Ele é que disse. Ele é que disse. Não, o Pinto depois vai responder. Ele é que falou. 2017. Yeah. Passados quantos anos? Estamos em 2025. 8 anos depois.
Califórnia já está desenhado, pelo menos? Em Benguela? Matéria de propaganda. Então, Matéria de propaganda. você aí coloca-se já a questão de seriedade. Yeah. Eu não posso prometer algo que eu não consigo. Né? Então como é que você vai pensar? E depois eu não sei porque que há tanta ânsia em saber como é que eu vou recordar. Eu não quero recordar ninguém. Eu quero que ele faça agora. Eu não quero recordar. Às vezes já não vou estar mais aqui, vou recordar como? Morro já, eu não vou recordar. Mas estamos não há interesse. Estamos a falar do neto, do outro. Sim, não. Recordando cada do... Nós só mencionamos. É assim, eu queria só abordar uma questão. O Jonas Savimbi e o Osner Roberto e Agostinho Neto, uma questão de parte. Né? Tá. E eu estou extremamente convencido que os três tiveram uma parte positiva para que os portugueses deixassem a independência de Angola. Né? Os acordos de Alvor. Estiveram lá os três, mesmo com as dificuldades, mesmo com... Mas estiveram lá os três. Depois Nakuru, Nairobi, Bicesse não. Nakuru, Nairobi e os acordos lá em Portugal. Estiveram lá os três. Eu estudei isto e tenho todo o dossiê dos acordos de Portugal, onde eles estiveram. E também sei e tenho conhecimento perfeito do que aconteceu depois daqueles acordos. E tenho conhecimento daquilo que surgiu da relação da vinda dos cubanos aqui em Angola. Tenho todo esse conhecimento. Tá? Então, os três ficam só de parte. E eu queria perguntar aqui ao historiador que o 4 de Abril, que eu não concordo muito bem com o 4 de Abril, as pessoas podem estar comigo, mas eu sou da opinião é dizer o seguinte, que eu hoje queria que vocês abordassem isso, vocês os dois, a paz social. Manuel José. Mas tu também não estás a deixar as pessoas falarem. Assim fica difícil você perceber. É assim. Eu estava a falar exatamente disso quando me tira a palavra. Assim não vamos conseguir. Não, é deixar a paz social. Deixar terminar o raciocínio. Depois tu tens o veredito. Eu estou a perguntar a paz social. Você falou da questão social. Eu estava a falar da questão social. Não estava. Então só estou a te falar da água, do consumo, estou a te falar da energia, estou a te falar da escola. Houve acordos. Não é questão social. Não, houve acordos. Não houve acordos aqui. Acordo é político. Yeah. Depois dos acordos, sim, houve um boom. Um boom que houve é que vivemos tão bem é que ninguém sabia tão bem. Não sei se o André sabe disso. Houve um boom, houve dinheiro mesmo. O Zé Eduardo Santos deu algumas coisas, mas depois quando o camarada, esse cidadão, em 2017, acabou com isso. Historiador. Ok. Nós estávamos a sair de uma situação em que o país não tinha empresário e precisava, na verdade, sair da política econômica que dirigia o país, né? Que era o sistema centralizado da economia para um sistema do capitalismo. Nesse caso, alguém tinha que estar a gerir o dinheiro, investir o dinheiro, buscar o produto. O governo já não era o importador, mas alguém tinha que ser o grossista para vender ao retalhista. Então tinha que se criar homens, tinha que se criar indivíduos que na altura se calhar dominavam já um bocadinho o comércio para ver se tomavam conta da situação do país. Então esse boom que estava a se referir, era necessário que se criasse os tais nossos próprios empresários com o dinheiro do Estado. Receberam essas pessoas. E na verdade investiram esse dinheiro mesmo. Mas é que a produção, ou então, o lucro não era o que estava-se a gastar. Não estava a gastar o lucro, estava a gastar o próprio dinheiros que eles receberam. Então essas pessoas viciaram-se,
ficaram no vício de gastar o dinheiro que não era o lucro. E ali começou a surgir situação difícil para o presidente da República. Ao invés do país crescer, o país começou a decrescer. Por quê? Porque o dinheiro não estava a ter sucesso. Aquilo era, tu recebe, trabalha, depois muda também o outro também para trabalhar. Ou então tu emprega o seu concidadão para ver se o país sai da situação caótica que na altura se encontrava, não é? Quando você troca de política é difícil, você tem que ter muita metodologia para poder aguentar a demanda. Não. Então era necessário. Eu não estou de acordo contigo. Estou a dizer que o Dr. Savimbi dizia que Angola é um país rico e que não podia ter gente pobre. Dr. Savimbi, antes de morrer. E nós temos riqueza interminável. Dos mineiros, etc. Mas como é que tu estás a dizer agora que eu tenho a consciência que deram dinheiro a algumas pessoas, que essas pessoas não produziram. Mas um país rico como Angola que hoje é um país de gente pobre, onde é José? Eu repito o que eu tinha dito. Esse país sempre foi de gente pobre. Esse país sempre foi de gente pobre. Desde O que está em causa não é isso. Gente pobre, em todo lado, se for os Estados Unidos, vai ver pessoas pobres. O problema é quando essa pobreza extrapola a indigência. Indigência. Aí tem que entrar o Estado. O Estado tem que entrar com a sua vertente social, é aquela que estava a insistir. O Estado tem que entrar. Se você olhar para o Estado nosso, personificado pelo governo, o único, desde 1975 até agora, governo do MPLA, que é governo Estado. O partido Estado. Premissa errada. Partido não pode ser partido, etimologia. Partido é parte de alguma coisa. Não é um todo. Não é? Então, o partido não deve se confundir com o Estado. Nós temos, isso que estava a dizer, que algumas pessoas deram errado. Como é que vão dar dinheiro a pessoas? Qual é o critério que você vai arranjar? Por isso é que apareceu, e isso foi legitimado pelo antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos. Lembra-se? Quando falou do tal capitalismo selvagem. Quando ele defendia, não, se noutras paragens também há riqueza, não sei o que, há ricos, por que nós também não podemos fazer os nossos ricos? E fizeram, então aí, que esse agora veio chamar de marimbondos. Não é que aconteceu? Então, partiu de premissa errada. Todo projeto que parte, isso é tipo uma casa. Deixa eu dizer o seguinte. Se a casa, que parte do alicerce, né? No bairro chamam caboclo. Se o caboclo não estiver perfeito, a casa não tem como se bater de pé. A premissa, se for errada, e Angola é o país que partiu de premissa errada. Partiu de premissa errada. Houve um acordo, que é o Alvor, não se cumpriu. Não é? Não se cumpriu. Ficou um partido sozinho. Trouxe até aqui, provocou essa guerra toda, porque os outros não aceitaram. Guerrearam-se. E então deu no que deu. Na questão social, da forma como eles dirigem o país, não tem outra. Se o próprio presidente, o anterior, está a dizer que não, nós temos que formar também alguns ricos. Por isso é que houve aquela ideia de dar o dinheiro, aquilo que está a defender. Para mim é errado. Não tem que se dar dinheiro, não. Tem que se dar emprego para as pessoas. As pessoas têm que trabalhar. E cada uma gera o seu valor que receber. Se quer comprar carro de coisa, se quer comprar cabais, se quer comprar não sei o quê. As pessoas têm que trabalhar e não receber doações. Por isso é que vimos membros, dirigentes do MPLA, né? Depois de
quase dilapidarem o banco estatal angolano, aquele. Pois. Mas na altura, vieram, no antigo presidente da República, convinha criar gente sim, que e o que é que deu? Eles deu? Fizeram falcatrua. Não, um dos dirigentes disse isso mesmo. Disse assim, ó, eu pensei que nos deram, foi uma oferta. Banco alguma vez dá dinheiro a alguém? Faltou doutrina, faltou tanto então, educação às pessoas. Rebentou-se isso. Agora a questão da produção. Para o social. Eu nasci em Cachito. Bengo. Havia lá uma fábrica açucareira que produzia esse açúcar que hoje chamam que é mascavo, ou açúcar castanho, que é recomendado em termos de saúde, não faz tão mal como faz o açúcar branco. Benguela, sim, e Lubito também. Também havia uma tentativa. Sim. Então, rebentou-se com isso. Hoje está lá a coisa dos mamadus. Armazéns. Sim. A cana estava lá, o produtor de cana de açúcar, muita cana ali na minha terra. Rebentou-se com aquilo. Agora não produz mais açúcar. Estou falando de açúcar, estou falando de outros. Arroz. E a fábrica? Ah, a fábrica que ficou com o armazém? Agora está lá o armazém do Mamadou. Naquele tempo, as nossas tias mais velhas, não sei o quê, trabalhavam lá nas fábricas. Dava emprego. Evitava que as pessoas zungassem. Hoje todo mundo, portanto, hoje todo mundo está na informalidade. Até aqueles que começaram na formalidade, algumas empresas preferiram fechar por causa do aperto da AGT, outra barbaridade que fizeram na economia. Vem exigir coisas que ninguém estava habituado. Rebentou com os empresários. Fechou estabelecimentos. Eu queria... Como é que você quer a sociedade? Não, eu queria, Manuel José, eu queria só começar aqui pelo nosso historiador, para acabar agora hoje o nosso dia. Já? Passou rápido, pá. Já, está passando rápido. Acerca da história de Angola. Nunca será comentada a história de Angola? Em que aspecto, por exemplo? Da luta de libertação. Olha, é grande. Não vou dizer da história com os portugueses. Eu vou começar da história da libertação nacional. Quando não existe Olden Roberto, não existe Jonas Savimbi, então que história nós temos? Bom, eu tenho certeza que esse foi um momento, e esse momento depois passa. A história é isso tudo. Se olharmos em outros países, também houve problema com a história. Depois eles agitaram e chegaram a um ponto tanto necessário que a história tem que ser mesmo contada. Por isso, os Estados Unidos também teve problema com a história. Se olharmos bem no negro que estava fazendo tanta confusão, né? O pastor estava sendo também ofuscado, mas hoje tem a sua estátua num sítio aí, tanto fixado. Então, eu acho que isso é um momento, esse momento depois passa e os homens depois compreendem-se. Os tais partidos, vamos lá, o MPLA, a UNITA, a FNLA e outros partidos que vão surgindo por ali, está aparecendo novos intelectuais, está aparecendo nova gente, nova geração. Eles também começam a compreender o que está nos separar, porque existe mesmo uma separação, a população está toda separada. Se olharmos bem, a população está mesmo separada. Por quê? E eu não conheço a bandeira, por exemplo, dos republicanos. Não conheço. Quando vão à campanha, só vê-se um lado está o presidente dos republicanos, do outro lado está a bandeira da República. E nós estamos presos num conjunto de bandeiras a flutuar no período da campanha. Cada partido tem que ir a sua bandeira, tem que flutuar, tem que falar, não sei o quê. E um dia isso tudo vai ser ultrapassado. Vamos se transformar. Angola será uma nação, ainda não é nação. Angola será uma nação um dia. E isso precisa muito trabalho. Esse trabalho tem que passar por todos nós. Portanto, esse momento vai passar. Um dia a história da Angola vai ser bem contada. Se ainda estamos a passar nos lados, né? Estamos a contar só nas escolas, não estamos a contar nos canais televisivos. Estamos só a contar em becos, não estamos a contar tanto em lugares sentados com as crianças, dizer, olha, esse fulano foi, está a ver esse fulano, essa fotografia, esse foi fulano. Esse fulano que fez isso.
Mas depois, por causa da incompreensão, partiu para esse campo, assim, até que um dia encontraram o ponto comum e compreenderam-se. Esse momento vai chegar. Esse momento vai chegar. Eu tenho fé que ainda será mesmo na nossa geração. Esse momento vai chegar. E quando esse momento chegar, então Angola será uma nação. E é preciso que Angola um dia seja uma nação. Vamos dizer, é um desafio que, vamos dizer, é capaz de não tentar me defender. Angola é um conjunto de nações. Bom, primeiro, eu não tenho tanta convicção como o meu colega de painel que isso mude, principalmente com o atual ente que está no poder. Eu não acredito. Aí é uma questão já mesmo das pessoas ali. Com essas pessoas eu não acredito que isso mude. Porque eles têm uma idiosincrasia que não se altera do dia para o outro. É por isso que as pessoas têm que fazer leituras na diagonal. Às tantas aparecem dirigentes desse partido hegemônico, opressor, que vêm dizendo na mídia, olha, nós ainda temos o MPLA, está a falar do MPLA, nós ainda temos 100 anos. Eles interpretam no conceito dessa gente, isso é uma cotada. Isso como dizem lá no coisa, casa da mãe Joana, né? Ou casa da sogra, casa do sei de quem, enfim. Eles encaram isso como uma propriedade privada. Fazem o que querem. Mas deixa eu dizer uma coisa em relação à preocupação que eu notei do caro jornalista em relação aos nomes. Não te preocupes ali, perfilo a ideia do colega de painel. Não se preocupe, porque eu disse aqui que história não mente. O historiador pode mentir quando convém, mas a história, tarde ou cedo, vem. Em relação à história, não é pelo facto de os nomes, por exemplo, dessas pessoas que estão a reivindicar não apareceu ali. É só uma cerimônia de graduação, de entrega de medalha. Não é o facto do nome, por exemplo, do Jonas Savimbi não constar aí nessa lista. O Jonas Savimbi vai deixar de existir. Não. Jonas Savimbi, antes mesmo dessas cerimônias todas, e ele é o único, desses três aí, é o único líder que as próprias pessoas, estou a falar população, já homenageou. Tu vais a esses mercados ali da Madeira, mercado sei lá da onde, dos bairros, tu vais ver produtos áudio, e usa até um vídeo, à venda, com discursos de Jonas Savimbi. Então aí, para quem alguém experimenta, vai só no mercado, esses mercados por aí dos bairros, vai comprar. Você vê em táxi, está lá, sobe num táxi, está a consumir, está a ouvir aqueles produtos. Eu nunca vi, por exemplo, a não ser na mídia, na mídia de gestão estatal, a colocar. Nunca vi, por exemplo, áudios de Agostinho Neto. Assim. Muito menos do José Roberto. Assim, eu vou fazer uma pergunta, os dois vão responder. O Jonas Savimbi, em 1992, disse que o MPLA escamoteia os factos, deturpa a verdade e inflama os dados. É o historiador que eu estou a lhe dizer. Te lembra, né? Nesse caso, é o historiador. Não é? É o que o meu colega disse aqui. Depois vai passar, isso passa. Vai chegar uma altura, vai passar. Zé Eduardo era o magnânimo, até o ar, houve quem defendeu que até o ar que nós respiramos devia ser coisa. Também não acabou. E ainda nem acabou. Ele já não tem a vida, da forma como nós vimos, e continua as consequências nos seus descendentes. Temos filhas do senhor que estão fora, não conseguem visitar o seu próprio país. Então, a história não mente. Pode haver um historiador agora, é aquilo que referiu, que o fulano escamoteia. Então, a história do Ngangula, por exemplo.
Há quem então Ligoso pôs aí nas redes sociais. Oh, então o menino Augusto Gangula, que deu aquela data do 1 de dezembro, como feriado que ele esteve na escola nessa época, sabe o que é que acontecia? Sim. É feriado. Era feriado. Inventaram Gangula. E agora ele próprio que inventou, né? Não conseguiu meter na lista, devia meter a título póstumo. Não apareceu o menino Gangula por quê? Que aguentou, resistiu as tropas coloniais. Onde é que fica a base do MPLA? Nós vimos isso nos livros mais novos, não é? Então, é isso que eu estou a dizer. A história não mente. História é história. O que mente é o indivíduo que vai contar a história. E portanto, estamos já a finalizar este nosso programa. E agradecer a todos que acompanharam de facto hoje o doutor. Doutor não. Historiador. Sim. Já não temos um minuto? Não, agora vou dar um minuto. Ele diz que não gosta muito do doutor. Eu também não sou. Ainda não. Chama Fernando Pinto. Fernando Não, Pinto. o Fernando Pires. Eu não gosto muito de coisa. Aprender com os portugueses. Doutor. Isso é doutor Mania. Doutor Aprendeste Mania. mal. Doutor Mania está a estragar a Aprender nação. mais, sim, são os portugueses. A doutor Mania está a estragar o país. Fernando Pires, o teu minuto, faz favor. Ok. Eu acho que o meu minuto vai profundamente tanto solidarizar-se com as pessoas que nesse preciso momento estão tanto acamados nos hospitais, aqueles que tanto contraíram a doença de cólera, aqueles que se calhar está ali o seu ente querido e não está a ver como fazer, né? A situação está difícil para ele. E aceitar o momento. Porque se você não aceita o momento, você sofre mais. É preciso aceitar o momento e levar no hospital e esperar o que vai resultar. Porque a gente se acha assim, não tem como fazer, não conseguir uma clínica, pega o doente, deposita no hospital e espera o que vai acontecer. Então, solidarizo-me com essas pessoas. Esse é o meu minuto. Meu amigo, jornalista Manuel José. Eu gostaria que uma luz iluminasse os cérebros dos dirigentes angolanos e desistissem daquela barbaridade que querem fazer dos 50 anos de independência. Quando a casa tem uma infelicidade, vamos supor, você tem em casa, acontece uma infelicidade, ainda que aqueles que gostam de festejar aniversário, não é? Você fez anos, por exemplo, no dia 11, vamos ver o 11 de novembro, fez anos, né? Você agendou no início desse mês fazer a festa do teu aniversário. Se no dia 10 ou dia 9 ou 8, antes dessa data, morrer alguém lá em sua casa, você não vai avançar com a festa, você não vai fazer a festa, porque não, já marquei. Surgiu uma infelicidade. Essa analogia eu fui buscar para trazê-la para o caso da Angola. Angola, nesse momento, não tem condições de fazer festa, de gastar dinheiro, sobretudo essa parte. E quando nós conhecemos 32 milhões de dólares para fazer farra, quando você tem pessoas a morrerem de cólera, pessoas a morrerem de fome, apesar de não se aceitar. Nos hospitais estamos a ver os sindicalistas lá ligados à saúde a reclamarem, os hospitais não recebem os medicamentos, enfim, não recebem as dotações há 3 meses ou 4, enfim, não sei. Então, se você no hospital não tem nada, a escola, o número de pessoas fora do sistema de ensino está em 9, 10 milhões que não estudam. Você vai festejar o quê? Qual é o motivo da festa? É só não por festejar, porque fez 50? Não. Então, o meu minuto serve para apelar a esses dirigentes. Ainda vamos em tempo. Desistam disso. Não vem daí nenhum mal ao mundo, ninguém morre por causa disso. Pelo contrário, até. Você vai gastar dinheiro quando há pessoas com fome que precisam desse dinheiro. Podia-se mandar vir esse dinheiro todo, 32 milhões, né, de dólares, não é Kwanza,
onde dessa quantia 20 milhões de dólares só para comprar bandeiras. Eu não sei que tipo de bandeira é essa que vão vir da China, enfim, que tipo de bandeira, essa bandeira de ouro ou de quê. Portanto, esse é um esbanjamento, esse é tipo em casa, quer dizer, em casa as crianças estão com fome, não estão a comer, não têm jantar, não têm mata-bicho, e de repente o pai chega, vamos fazer uma festa e tal. É capaz dos filhos matarem a seguir. Então, eles podem mudar ainda de ideia, desistam disso. Né? Ninguém morre por causa disso. Pelo contrário, até ajuda para o ano a mais. Né? Celebra 51, se as coisas já estiverem conforme, se nós já tivemos hospitais em condições, nós já tivemos escolas em condições, se as pessoas já não forem mais aos contentores de lixo para ir buscar restos de comida para se alimentar, aí sim, podem fazer a farra que quiser. Eu também sou muito de farra, enfim. Há pessoas que estão a precisar aquilo que eu vou gastar numa festa num dia. Há pessoas a precisar. Então, o apelo que eu faço, porque esse país é de todos nós, não é propriedade privada de ninguém, nenhum partido político que se arroga a vir dizer que é dono do país, não é. Esse país é dos angolanos e eu vou ficar aqui, nós vamos ficar aqui. Né? Contrariamente a alguns compatriotas que não, eu vou ficar mesmo aqui. Como diz o Dogo Murra numa altura, vamos matar mesmo aqui.